Cumprimento a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo do 1 ao 11. 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 1 ao 11. Aleluia, Deus. Amém. Todos já encontraram. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca e no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram, acamparam-se no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como de um eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saíres a ordenar a batalha? Não sou o filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desçam a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, e vos seremos por servo. Porém, se eu vencer e ferir, então nós sereis por servos e vos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo isto, Saul e todo Israel estava perante os filisteus, apanharam-se e temeram muito. Grandioso e eterno Pai, Senhor da glória, te damos graças, Senhor, mais uma vez de estarmos na tua casa, Senhor. Neste momento agora, Senhor, da tua palavra, Senhor, eu te peço, ó Deus, pela misericórdia do teu Espírito Santo, Senhor, que possa neste momento falar pela minha boca, Senhor, pelo entendimento. Deus, toma nas tuas mãos a cada um dos meus irmãos que se encontram aqui, Senhor, que vieram te louvar, te exaltar, Senhor, vieram buscar a tua presença, Senhor. Eu te peço nesta noite, Senhor, despede eles, Senhor, cheio da tua graça, do teu poder, Senhor, que possamos sair daqui pleno do teu conhecimento, no nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Podem sentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia aqui fala em 1 Samuel sobre este episódio, né? Como bastante conhecemos, Davi, por ser um homem bastante conhecido, um rei, o qual Deus escolheu para ser o seu representante na terra. Davi, um homem bastante conhecido nas suas batalhas, nos seus feitos. Mas a Bíblia vai falar agora de um homem que sai do anonimato, né? Sai daquilo que se era esquecido para ser lembrado para toda a eternidade. A Bíblia, ela faz essa referência, ele te mostra este ato de Davi, ficou registrado nos anais da história, na história da palavra de Deus, e conhecemos Davi nos seus atos, né?
A Bíblia vai mostrar aqui desta batalha que se travou sobre estes dois reinos, os filisteus e o povo de Israel. Nós bem conhecemos que o povo de Israel era um povo de referência sobre a face da terra. Bem entendemos que o projeto de Deus, quando liberta o povo lá do Egito, era para levantar um povo poderoso, um povo que ia sobre todas as batalhas, e a Bíblia diz que Deus sobre ele prevaleceria a todos os momentos. Entendemos bem que quando a promessa é feita a Abraão, era que seria uma grande nação, um povo numeroso que não poderia contar, assim como a areia da praia. E a Bíblia diz que Deus sempre prometeu vitória a este povo. Deus sempre estava no meio do seu povo, Deus sempre permanecia no meio do seu povo, mas agora aqui estava acontecendo um ato que entraria na contrariedade da situação. A Bíblia mostra aqui que um homem, um filisteu, uma pessoa que não temia a Deus, que não prestava culto a Deus, que não, possamos dizer assim, até conhecia a Deus, estava afrontando agora um exército, o qual representava a Deus. E a Bíblia diz que este exército estava atônito, estava sem coragem, estava sem ânimo. Um exército que não condizia com o exército de Josué, quando entrou naquelas batalhas, quando venceu aquelas batalhas. Um exército que não condizia com Moisés, que venceu grandes batalhas. Mas um exército ali que estava sendo desmoralizado, literalmente. Mas quem é que estava à frente daquele exército? Um rei chamado Saul. O primeiro rei instituído pela história, depois dos juízes. Este rei, o qual o povo de Israel pediu. A Bíblia diz que Samuel agora unge aquele rei. A princípio, a primórdio, esse rei era um representante de Deus, mas no decorrer da sua situação, os seus feitos, os seus atos, destituíram o seu reinado, tiraram o seu reinado. Deus não queria mais que ele fosse o rei, Deus não queria mais que ele reinasse sobre o povo de Israel. E naquele momento ali de inúmeros erros, inúmeros fracassos que tinham se acontecido, Deus manda agora que Samuel saia e unja um novo rei. A Bíblia diz que Samuel sai ali na calada, temendo muitas vezes a represália de Saul, chega na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé. A Bíblia diz que quando ele manda chamar os seus filhos e se apresenta um dos mais belos da casa de Jessé, Samuel costumeiramente ungia o homem na estatura de Saul, que a Bíblia diz que Saul era um que sobressaía na sua família, na comunidade de lá. Então Samuel ali pega-se aquilo como referência e agora diz, agora este aqui é ungido de Deus. E no primeiro ato ali Deus diz assim, Samuel, este não é o que eu quero, porque os teus olhos veem como a carne, mas eu vejo no coração. E passando-se os 3 filhos de Samuel, de Jessé, e ele disse, cessaram os moços da tua casa? Ele disse, não, ainda te falta um. E cadê ele? Está no campo, cuidando das ovelhas. E ele disse, manda ele, não nos sentamos à mesa, não comemos até que ele chegue aqui. E a Bíblia diz que manda chamar agora a Davi. E Davi chega, e ele diz que era um menino pequeno, ruivo, de pequena estatura, mas belo, bonito. E a Bíblia diz que o que é que acontece? Samuel unge Davi, e ele volta para o seu trabalho normal, cuidar de ovelhas, pastorear a ovelha no campo. E a Bíblia diz que ele está lá pastoreando a ovelha no campo, quando o seu pai disse, meu filho Davi, agora pega esses mantimentos, estes alimentos, e agora vai lá sobre aquela batalha, e olha como é que estão os teus irmãos. Leva esses queijos ali para o líder, e leva esse alimento e traz notícia dele. Davi, quando chega daquelas localidades, se depara com esta situação. Um gigante, um homem de batalha, afrontando o povo de Israel, entrando em desmoralização com o povo de Israel. Davi chega ali e começa a procurar o que estava acontecendo ali. E seus irmãos dizem assim, o que é que tu viesse fazer aqui? Tu viesse aqui talvez olhar a nossa situação. Tu viesse aqui talvez desdenhar da gente. Porventura tu deixasse as ovelhas do nosso pai lá à deriva. E Davi, não atentando para aquela conversa ali, começa a observar o que estava acontecendo ali. E a Bíblia diz que no versículo 16 diz assim, chegava pois os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentavam-se por 40 dias, irmãos. Estava 40 dias esta desmoralização do povo de Israel. Estava 40 dias esse camarada todos os dias, não tem homem aí para lutar comigo, não tem homem aí para batalhar comigo. E aqui entendemos, irmãos, que simplesmente
Esta batalha era dada por quê? Porque, a princípio, para não entrar em confronto o exército com o outro, antes mesmo eles diziam assim, pegasse o homem mais valente de um lado e o homem mais valente do outro para lutar, combater só os dois, e aquele que ganhasse, todos o exército se renderia a ele, não entraria no combate sobre todos os homens. E naquele momento ali, o filisteu dizia assim, me dê um homem para lutar, traga um homem para lutar. E a Bíblia diz que todos eles, temorosamente, não saíam para a batalha. Então aqui a Bíblia, no versículo 23 diz assim, e o estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, e homens guerreiros, cujo nome era Golias, filisteu de Gates, e falou conforme aquela palavra Davi ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e temiam grandemente. E dizia aos homens de Israel, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará lá livre a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi ali estava agora confrontando aquela situação. Quem é este homem para afrontar o exército do Deus vivo? Talvez Davi tinha ouvido falar dos feitos, dos grandes feitos que Deus tinha feito sobre o povo de Israel. Talvez Davi viu falar que Deus liberou o povo do Egito e fez Faraó morrer sobre aquele mar. Talvez Deus viu fazer que Deus fez descer fogo do céu da batalha de Josué e consumiu toda aquela humanidade. Davi talvez visto esses feitos. E ele disse, o que é que está acontecendo agora com este exército? O que é que está acontecendo com este povo? E no versículo 30 diz assim, e desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder, conforme a primeira palavra. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, eles anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá à peleja contra o filisteu. O rei ali, que não tinha coragem, um covarde, estava ali esperando algo sobrenatural. E ali agora chega Davi e diz, não desfaleça, ó rei, o teu coração. O teu servo irá à peleja. Talvez Saul olha para Davi, a estrutura de Davi, e olha para Golias e diz, como é que este rapaz vai entrar na batalha com este homem? E ele diz assim, porém Saul disse a Davi, contra os filisteus não poderás ir pelejar contra ele, pois ainda é moço, e esse homem é homem de guerra desde a sua mocidade. Golias foi um homem trabalhado na guerra. Golias foi um homem treinado para desbaratar, para matar pessoas, soldados. Golias, como diz a história, desde criança foi exercitado para ser um grande guerreiro. Saul via e sabia disso. E Davi era o quê? Um pastor de ovelhas. Na lógica da história, não se pode nem imaginar um pastor de ovelha lutar contra um guerreiro afamado desde a sua mocidade. Porque um pastor de ovelha, o seu trabalho é cuidar de ovelha. E qual é o trabalho que a ovelha dá? Algumas vezes sai fora e ele é atrás. E aquele homem, como diz a história, ele era cuidado na batalha. Ele era treinado na batalha. Mas Davi diz assim, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava ovelhas do seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava a mão sobre a barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será também o incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Saul não sabia os bastidores de Davi na sua vida.
Saul não sabia o dia a dia de Davi na sua vida. Saul não sabia, possamos dizer assim, a intimidade de Davi na sua vida. Quando ele disse assim: olha, meu senhor, esse homem pode ser na batalha, mas eu com as minhas ovelhazinhas, de vez em quando vem um leãozinho, de vez em quando vem um ursinho, e todas as vezes que eles vieram, eu os matei. E agora eu vou contra esse circunciso. Aqui nós entendemos, irmãos, que notoriamente se destaca dois homens, um com fé e um sem fé. Mas quando nós começamos a observar esta palavra, nós voltamos para trás um pouco. Não precisa o irmão voltar aí, mas lá em 1 Samuel 16, quando Davi foi ungido, no versículo 13, diz assim: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, de diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou a Ramá. Quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e não saiu dele. Mas o versículo mais abaixo, 14, diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou-se de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Saul não tinha mais o Espírito de Deus. Agora quem tinha o Espírito de Deus era Davi. Por isso que Saul era covarde. Por isso que Saul não via além daquilo. Por isso que Saul via o gigante muito alto. Por isso que Saul via as estruturas do gigante que não podia transpassar. Mas a visão de Davi era diferente. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Davi via muito além daquilo ali. Davi não via aquela situação como uma situação de derrota, mas uma oportunidade de glorificar o nome do seu Senhor. Então, irmãos, nós muitas vezes vemos e temos que ter esta visão de Davi. Muitas das vezes nós vemos em nossa vida que o obstáculo é muito grande, que não possamos transpassar, que não possamos vencer. Mas está aí a atitude de que forma você está olhando, de que forma você está vendo, irmãos. Está vendo como Saul ou está vendo como Davi? Qual é a sua visão? Então nós entendemos dessa forma, irmãos, quando nós prestamos a entender e depositarmos as nossas forças no Senhor, nossa confiança no Senhor, sabemos bem que o Senhor é suficientemente para vencer a batalha, para vencer a peleja. E nos mais à frente diz aqui: e disse Davi ao Senhor: me livrou do gigante, do leão. No versículo 38 diz assim: Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi era um pastor. Davi nunca tinha usado uma espada. Depois daquele episódio, Davi foi um soldado valente, venceu batalha, destronou o reino e se tornou um rei corajoso e temido na batalha. Mas agora ali ele estava tratando de um jovem pastor que não tinha nenhum tipo de experiência com armamento, nem tampouco com armadura. Quando Saul agora colocar as armaduras e os armamentos para ele lutar, ele disse: eu não tenho capacidade, porque eu não conheço essa estrutura. E o que é que ele conhecia? A sua profissão de pastor lhe dava uma funda como uma arma eficaz para lidar com os lobos, com os leões e com os ursos. E esta arma foi o suficiente para destronar a Golias. E a Bíblia diz que quando agora ele sai do versículo 40, e tomou o seu cajado na mão, e colheu para si com 5 seixos dos ribeiros, e pôs-lhe o alforje de pastor, que fazia a saber no surrão, e lançou mão da funda e foi aproximando de filisteus, e o filisteu também via e se aproximou-se de Davi, o que levava o escudo diante dele. Davi pegou a sua funda, pegou os seixos nos ribeiros, colocou dentro do seu bisaco e saiu para a batalha. Ora, quando você lê lá no capítulo 17, a Bíblia vai fazer questão de destacar a estrutura do gigante e toda a sua vestimenta, as couraças, a lança, as perneiras, proteção de toda a parte do corpo, dos seus braços, de parte, capacete. Era impermeável entrar sobre o corpo daquele homem.
era impossível entrar algo no corpo daquele homem. Se não uma lança poderia entrar, se não uma espada poderia cravar, como era que uma pedra poderia entrar? Era só bater o cheiro, estourar em 2 pedaços, cair uma banda para um lado, uma banda para o outro. Mas a confiança de Davi era naquilo que ele tinha prática. Davi não era um exímio com espada. Davi não era um exímio com lança, mas com funda sim. Talvez no seu dia a dia do traquejo como sendo pastor, ele talvez colocava algum alvo lá e ficava atirador de elite de funda. E o gigante disse assim: eu sou porventura cachorro, porque cachorro acaba cojo na pedra, né? Eu sou algum bicho. Aí ele vai e amaldiçoa Davi. E Davi diz assim: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. No nome, irmãos, no nome daquele que tem o poder. A Bíblia diz que o nome do Senhor tem poder. A Bíblia diz que os discípulos, quando saíram para evangelizar, para pregar, eles iam no nome de Cristo, e os espíritos eram expulsos, os paralíticos eram curados, os cegos enxergavam. É o nome do Senhor que tem o poder, irmãos. Aqueles homens talvez adoravam Deus, estranho toda forma de Deus, praticavam cultos aos deuses, mas Davi agora ia no nome do único Deus que tinha a capacidade de vencer a batalha. E ele diz aqui, faz menção disso aqui: e em ti o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele não estava afrontando Saul. Ele não estava desmoralizando Saul, porque Saul já tinha perdido a credibilidade. Mas ele estava afrontando o exército do Deus vivo. Quando chegou o representante fiel de Deus, irmãos, então Deus usou aquele homem para destronar o inimigo. E o versículo 4 diz assim, 47: e saberás toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. O Senhor não precisa, irmãos, nem de espada nem de lança, porque Ele é o dono da guerra. Se você vê os feitos de Deus na palavra, desde Gênesis a Apocalipse, você vê que Deus não precisou de muito para vencer a batalha. Ele precisou simplesmente de uma pessoa que pudesse crer para Ele usar. Foi com Gideão, foi com Davi, foi com Elias, foi com Eliseu, foi com Abraão, foi com Moisés. Quantos desses homens, irmãos, foram só ferramenta de Deus? Foram só a boca de Deus? Foram ser o intérprete de Deus? Deus só precisou disso. Mas Ele deu a vitória àqueles o qual acreditava nele. E aqui nós entendemos, irmão, que Davi saiu à batalha, e a Bíblia diz que quando ele vai, se adianta logo ao homem e gira sua funda, com um golpe certeiro, acerta a fronte do seu inimigo. E a Bíblia diz que o seu inimigo cai ali desacordado. Ele agora pega a espada daquele homem e arranca a sua cabeça. E agora ele levanta ali e diz assim: agora, o Deus de Israel, a quem vos muitas vezes afrontou, este me fez vencer a batalha. Irmãos, nós temos que entender que nós somos servos do Senhor. Um Deus que nunca se hesitou em ajudar a mim e a você. Um Deus que sempre está pronto, irmãos, para agir na minha e na seu favor. Um Deus que nunca se escondeu de algo que pudesse o amedrontar ou afugentar, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós temos que entender, irmãos, que nós somos uma geração santa, uma nação eleita, que fomos chamados, irmãos, para uma obra maravilhosa. Deus nos condicionou para sermos filhos dele, irmãos. E se o filho somos do Senhor, irmãos, Deus se compadece de nós. Então que possamos nesta noite ficarmos com esta palavra, entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas que nós possamos dar lugar para que Ele possa operar na minha vida, e que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.